Então vamos falar um pouquinho sobre Isabel. Quem foi Isabel, mãe de João Batista? O João Batista foi o profeta que antecedeu Jesus, né? Foi o último profeta que antecedeu a chegada de Jesus nessa terra. Mas o que eu quero conversar com vocês? A história de Isabel está em Lucas 1. Então, se você quer conhecer, se você ficou curiosa para conhecer mais sobre a história de Isabel, ou você que nem eu só ouve, né, conhece lá dos contos de história, de quando era criança, ou conhece a história muito por cima, ou não conhece, boa tarde. Ou não conhece, você vai lá e lê em Lucas 1 o capítulo inteiro. Mas o mais importante, mais interessante é que sobre Isabel tem pouquíssimos versículos, mas dá para juntar muitas lições por causa do contexto. Então Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus. Não se tem claramente, provavelmente foram primas, mas a tradução literal não dá para entender o grau de parentesco. Então provavelmente ela foi prima, mas ela pode ser tia e ela tem alguma relação parental com Maria. Outra coisa que é super importante, ela era muito mais velha que Maria, então não se sabe se ela era prima ou não era prima. Mas uma coisa que eu quero começar dizendo para vocês, se vocês nunca se atentaram, começa a descrição de Isabel dizendo que ela era uma mulher justa aos olhos de Deus. Ela era casada com um profeta. Naquele tempo, os profetas só podiam ter uma mulher e ela devia ser uma mulher de característica piedosa, uma mulher boa, uma mulher generosa. Então, só por ela ser casada com um profeta, já atesta que ela tinha uma personalidade um tanto quanto moldada, um tanto quanto caráter moldado, certo? Logo depois vem descrevendo que Zacarias, que é o marido de Isabel, e Isabel eram obedientes de forma irrepreensível aos mandamentos de Deus. Não, eles não eram perfeitos, mas eles eram irrepreensíveis quanto ao cumprimento do mandamento de Deus. Gente, vocês já pensaram? Já pensou alguém dizer que a gente é justo aos olhos de Deus? Eu estou estudando provérbios com as crianças. E quando a gente começa a estudar provérbios, você começa a ver tudo que o homem justo faz. O homem justo, ele é bom demais, ele é o alvo, né? Ele é a perseguição e ela é considerada justa diante de Deus. E ela é considerada irrepreensível no cumprimento do mandamento. Ou seja, Isabel é uma baita mulher. Ela é a mulher. Ela não é uma mulher, ela é a mulher. Ela já é considerada tudo isso. Isso já bastaria para a gente discorrer, olha, os 15 pontos que eu escrevi sobre Isabel. Mas eu vou te dar mais uns detalhezinhos sobre a história de Isabel para depois a gente entrar na discursiva, né? Na aplicação como mulher da vida de Isabel. Isabel é casada com Zacarias. Zacarias é um profeta. O profeta ele fica um tempo em serviço e nesse serviço ele foi sorteado para acender o incenso. O que acender o incenso era quando eles acendiam no templo o incenso, que seria a comunicação com Deus, porque não existia Jesus, então a comunicação não era leve, não era direta. Então, quando ele vai acender o incenso, o anjo Gabriel, vem e diz para ele, diz que Isabel vai ter um filho que vai anteceder Jesus. Ele não acredita. E ele fala, como eu posso ter certeza que é tu que está falando? Como eu posso ter certeza que é de Deus? E o que o anjo faz? O anjo ele fica sem conseguir falar até João Batista nascer. E o anjo diz que ele vai ter um filho e deve dar o nome de João. E esse filho vai ser querido por muitos, vai anteceder, vai ser, enfim, um instrumento de um avivamento. Só que ele não acredita, ele tem medo, ele duvida. Então Deus permite que ele não fale por Isabel é uma mulher segundo o coração de Deus. Sim, até tem um dos textos que eu estava lendo, ele coloca ela lá como um exemplo de mulher virtuosa, apesar de a gente não ter muitas descrições claras sobre a vida dela, né? Ela é pouco citada, mas só por ela ter sido escolhida, e eu quero dizer, eu vou discorrer um pouco das coisas que ficam intrínsecas nisso tudo, ela é uma mulher admirável segundo o coração de Deus. Então, o que acontece? O anjo se revela, Zacarias tem medo, Zacarias fica sem voz, mas volta para casa e a sua mulher já em idade avançada tem um filho. Naquela época, ser estéril era algo... eles consideravam um castigo, eles consideravam algo que não era bom, era uma punição. Então as mulheres que elas eram estéreis, que elas não podiam dar continuidade, elas não eram bem vistas. As mulheres estéreis tinham muita dificuldade, eram recriminadas pela sociedade, porque era considerado um castigo. Qual é o teu pecado? Né? Por que Deus não te dá filhos? Qual foi o teu erro?
Então, apesar de Isabel ser considerada tudo isso que a gente falou, uma mulher justa, uma mulher irrepreensível, ela não tinha filhos. Se vocês forem ler lá em Lucas 1, ele vai continuar, ele vai dizer assim, ele vai dizer, ela era justa, irrepreensível, mas estéril. Se a gente conhece a língua portuguesa, sabe que o mas, ele meio que anula tudo que está escrito antes. Então, assim, ela era muito boa, mas ela era estéril. E ela carregou essa esterilidade até a velhice, sem ter filhos. Quando ela já tinha perdido qualquer esperança, então Deus dá a ela um filho, que iria se chamar João. Isso também é uma coisa bem interessante. Gente, o nome da família, ele corria. Como ele ia de pai para filho. Como é que eles iam dar o nome de João e não de Zacarias para o filho? Eles só tiveram um filho na velhice, ou seja, a família não teria continuidade. Mas o anjo Gabriel disse que era para dar o nome de João. Então, ele vai lá e Isabel então engravida e ela fica 5 meses em casa. Por quê? Porque ela se regozijava diante do seu eterno. Por quê? Porque era impossível. O Deus do impossível se fez presente e botou um filho no ventre dela. E deu a ela um filho já em idade muito avançada. Então ela já tinha muita idade para ter um filho e Deus coloca um filho no ventre dela. Então, um filho de João, de Zacarias e Isabel, que se chamava João. E ela recebeu essa promessa de que ele seria um filho que antecederia, né? Abriria caminho, tal qual o profeta Elias abriria caminho para que Jesus viesse. Era o cumprimento de uma profecia. Outra coisa interessante, ela é da família de Arão. Então já é uma família que veio, né, dos judeus há muito tempo. E uma coisa que eu observei, e talvez vocês vão discordar ou concordar, até me emitam opiniões aí. Tanto Maria foi mãe de Jesus, e a pessoa da família de Maria foi mãe de João Batista, que foram as duas gravidezes assim inusitadas na Bíblia. E o que eu quero te perguntar? Você está entendendo que a tua estrutura familiar pode ter muita coisa em comum? Muito provavelmente o antecedente, pai, vô, tinha uma ligação muito forte, tinha um ensino muito forte. Daí, puxando um pouquinho para as lives de maternidade que a gente fez, a importância de a gente inculcar, de a gente ensinar os nossos filhos para que isso caminhe por gerações, né? Elas eram da mesma família, elas foram escolhidas no mesmo tempo para cumprir uma promessa. Então, o que acontece? Aí o anjo Gabriel fala para Maria que Isabel também está grávida de um profeta. Maria já está de 6 meses de gestação. Naquela época era muito comum as mais novas e ajudar as mais velhas. Sendo Isabel mais velha, ela foi 90 quilômetros grávida para ajudar Isabel e ficou 3 meses na casa de Isabel, né? Deve ter sido bem gostoso. Só que quando ela chega, o seu filho se mexe na barriga de uma forma muito diferente, porque é Jesus e João Batista que se encontram desde as barrigas, né? Então, aquela comunicação, aquela conexão que há desde a barriga. Enfim, aí João nasce, tem toda a história de João. Mas o que eu quero focar aqui, o que a gente sabe de Isabel é tudo que eu falei pra vocês. Só que dá pra gente aprender muita coisa com Isabel, muito assim, eu falei pro meu marido hoje, né, eu falei, nossa, tem uns 5, 6 versículos que falam sobre Isabel, mas eu consegui dividir com vocês 10 lições sobre Isabel, e eu quero te convidar a você refletir alguns pontos sobre a vida de Isabel. Se você quer saber mais, eu te recomendo ler Lucas 1, é rapidinho, mas você vai conhecer mais e vai ter mais clareza do que eu estou falando. Esse versículo é muito lindo mesmo. Em ti haverá alegria e muitos regozijarão com o nascimento do seu filho e ele será chamado João, né? Então é isso mesmo. Deixa eu subir aqui, pronto. Certo? Então vamos lá, algumas lições que dá pra gente aprender. Eu gosto também do versículo que já vou chegar nele. Então vamos lá, algumas coisas que a gente consegue aprender com Isabel. Ela era justa, irrepreensível, mas estéril. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer para Deus para receber aquilo que a gente quer. Ela era justa, ela tinha um coração em Deus, ela era considerada irrepreensível, mas ela não tinha filhos e era o desejo de toda mulher naquela época. Então muitas vezes a gente acaba se enganando que Jesus é movido
pelo nosso braço, né? Pelo nosso fazer. Não, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque ele vai me recompensar. Talvez ele te recompense, mas talvez ele não te recompense, ou talvez leve muitos e muitos e muitos anos para te recompensar. Então, o que eu queria dizer assim, ó? Ela era justa e irrepreensível, mas estéril. Ou seja, o fato de ela ser justa e irrepreensível não tirou a esterilidade no tempo dela. E quantas vezes a gente desanima de ser justa e irrepreensível, de caminhar uma jornada com Jesus porque ele não fez o que a gente esperava, né? Então, assim, um desafio para nós é vivermos de forma justa e irrepreensível, buscarmos a mulher virtuosa, mesmo que aos nossos olhos não aconteça o que a gente espera. A gente está disposta? É a mesma coisa que, como eu fiz as lives de maternidade, né? As 4 lives de maternidade, amanhã eu vou fazer outra live sobre maternidade. Outra coisa que acaba vindo muito à tona é maternidade. Você é considerada justa, você faz tudo, você se dedica e você só vai ver o... Oi, Juninho! Só vai ver o resultado lá no final do processo, talvez vai levar muitos anos, né? Então, Isabel permaneceu firme, sendo justa e irrepreensível, mas estéril. Então, a gente ter o coração prostrado e adorando Jesus não quer dizer que a vida vai ser boa, nem fácil, nem como a gente quer, né? E o sonho dela e a vontade de ter filho era totalmente lícita. Ela não queria nada demais, ela não queria nada diferente, ela só queria ter filhos, entende? Não era nada assim, ela queria ser uma coisa ilícita, não, era totalmente lícito. Outro ponto, tem uma frase de uma música que diz que o tempo compete com a esperança, e eu gosto muito. Às vezes a gente tem um sonho claro, mas no meio desse período, o tempo compete com a esperança. A gente perde a esperança porque o tempo é além do que a gente esperava. O tempo é mais do que eu desejei. O tempo até chegar ao meu sonho, ou até chegar ao que eu quero, tá longo. Então eu começo a trazer ansiedade, porque o tempo compete muitas vezes com a esperança. E vocês acham que ela em idade avançada tinha a ideia que ela ainda ia ser mãe? Não tinha, gente. Né? Mas ela permaneceu firme, mas o tempo compete com a esperança. A gente pode pegar ali os exemplos de Sara, de Rebeca, de Ana. Sara também teve filha em idade avançada. O tempo compete com a esperança, mas quando você conhece histórias dos milagres de Jesus, aquilo reativa a sua esperança. Sara foi mãe em idade avançada e ela conhecia a história de Sara. Ela conhecia a história de Ana, que Deus tinha dado, foi a primeira live que a gente fez, que Deus tinha dado um filho para Ana, mesmo ela sendo estéril, e depois deu vários outros, né? Rebeca, então assim, ela conhecia essa história. Então muitas vezes conhecer sobre a Bíblia pode ser seu coração de esperança. Talvez você está aqui me ouvindo, né? Eu não sei onde essa live vai chegar, e você está esperando um filho, e o tempo já está competindo com a esperança. Mas o Pai Eterno pode surpreender a gente se a gente permanecer. Então eu quero dizer, permaneça justa, permaneça irrepreensível. Terceira coisa que eu quero dividir com vocês, a longa espera havia findado. Deus removeu, isso eu acho muito legal, a longa espera findou, Deus removeu a minha vergonha. Deus removeu a vergonha dela de ser estéril, né? O julgamento dela, mas o próprio Cristo veio se manifestar para ela. Então o tempo de espera findou. Será que a gente está pronto pelo tempo de espera? Será que a gente está pronto para realmente esperar o tempo de Deus? Esperar o tempo de Deus exige de nós muita sujeição, muito conhecimento, muita confiança. E a gente só confia em quem a gente conhece. A gente só entrega o nosso coração de verdade para quem a gente conhece. Certo? E aí, ela disse, a longa espera findou-se. Como a gente tem vivido a espera na nossa vida agora, né? Vamos puxar aí um exemplo de coronavírus. Como a gente tem vivido essa espera? Cheia de ansiedade, cheia de angústia? Ou entendendo que Deus não perde o controle, me preparando, me aprontando, ganhando espaço, ganhando tempo com meus filhos, ganhando tempo com Deus, ganhando tempo comigo mesmo? Né? Então, como é que a gente tem se preparado? Como é que é o nosso tempo de espera? Como é o nosso coração? Porque Isabel esperou muito tempo, mas mesmo depois de ter esperado muito tempo, ela foi encontrada justa e irrepreensível. Ela não foi encontrada murmurando, ela não foi encontrada chata, ela não foi encontrada abandonando o marido, ela não abandonou a Deus. Ela fez o quê?
Ó, o tempo de espera foi o que eu aprendi depois de 7 anos tentando ser mãe. É um desafio, gente, o tempo de espera é gigante. E não precisa ser para ser mãe, o tempo de espera é de vários sonhos. Às vezes Deus brotou um sonho no seu coração e você não sabe como você está esperando. Você não sabe, parece que Deus não responde, parece que Deus não está ali, mas é um sonho dado por Deus. E por que Ele está fazendo isso? A gente passou muito isso no tempo para emigrar. Né? Do dia que a gente começou a namorar até a imigração, foram muitos anos, né? Foram muitos anos. Eu disse, Deus, por que tu colocou isso no nosso coração se isso não está acontecendo? Por que tem que ser dessa forma? Por que às vezes parece que eu estou sendo ludibriada, mas Deus não ludibria, Deus não engana a gente. Então a gente precisa se manter fiel e conhecer o Deus que a gente serve. Zacarias não tinha como contar para Isabel o que tinha acontecido, porque ele saiu do templo sem voz, né? Deus permitiu que ele perdesse a voz. Então ele não podia chegar e falar, Isabel, não sabe o que aconteceu. Eu tava lá fazendo meu serviço no templo e apareceu um anjo e ele me disse que a gente vai ter um filho. Não, olha, a gente vai dar o nome de João e ele vai abrir os caminhos para Jesus. Ele tá falando isso. O anjo me disse isso. Não, porque Zacarias teve medo, Zacarias duvidou e Deus tirou a voz. Agora eu fico imaginando a cena dele chegando em casa querendo contar para Isabel. Imagina a cena, né? Não tem como, eles podiam escrever, não tinha papel, nem para ele escrever uma grande redação, ele escrevia nas plaquinhas de madeira algumas palavras. Né? Eu fico imaginando a cena, a angústia, não sei se você, é que eu gosto de conversar, né? A angústia de Zacarias não podendo contar a experiência fora do normal que ele tinha vivido, muito fora do normal que ele tinha vivido com Deus. Ele tão fora do normal que ele duvidou e Deus permitiu que ele não pudesse contá-la, né? Que ele não pudesse fazer juízo de valor. Eu vou me manifestar da minha forma, já que você não está pronto para receber a minha revelação. Mas Isabel entendeu e pegou para si. Ele não precisou contar todas as partes mirabolantes. Ele precisou contar o que ele conseguiu escrever, a comunicação que ele fez. E Isabel tinha o coração tão próximo de Deus que ela tinha convicção que aquilo acontecia. E muitas vezes a gente quer que Deus revele pra gente em detalhe. Mas como Deus? Mas como Deus? Mas a gente não pega a visão de Deus e coloca no coração. A gente simplesmente faz o quê? A gente vai lá e quer saber, quer duvidar. Não, mas não é pra mim. Não, mas não sei o quê. E a gente não incorpora no nosso coração a fé para que Deus faça o que Ele está se revelando. Mas é claro que Deus revela para quem tem intimidade com Ele. Então, se você está querendo uma revelação, eu vou te dizer bem sincera. Primeiro, entregue seu coração. Porque se o coração não estiver entregue, a revelação pode ser enganação. Então, entregue o seu coração. Deus é um especialista do impossível, né? E às vezes eu penso, nossa, grandes homens de Deus nasceram de ventres secos, de ventres estéreis. Por quê? Porque não está na minha força gerar um homem segundo o coração de Deus. Está na graça e na misericórdia do Pai. Então, muitas vezes ele gerou em idade avançada, ele permitiu que uma virgem, ele permitiu que Ana, né, apesar da mulher que era, fosse estéril. Eu não sei o porquê, mas ele não perde o controle nem da esterilidade de uma mulher. Não existe nada para Deus impossível. Então Deus usou grandes mulheres com seus ventres inférteis para gerar grandes homens. Então eu quero te dizer que Deus não... Ela fala, né? No teu versículo diz, Jesus transformou o meu castigo em bênção. Né? Porque era um castigo, era considerado um castigo ser infértil, mas ela foi abençoada com um filho que foi aplaudido, desejado, né? E ele diz assim que João será caminho para que pais se voltem para os filhos, para que as pessoas se voltem para Deus. Já imaginou o chamado de João, gente? Já imaginou? E ela foi mãe desse homem. Oi, Kátia. Ela foi mãe desse homem. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, Isabel esperou muito tempo e a sua espera foi aprovada por Deus. No momento de espera, será que a gente tem sido encontrado aprovado? Ou será que eu caio murmurando? Eu até posso, né, falar coisas que não fazem sentido, eu posso muitas vezes falar coisas que não são segundo o coração de Deus, porque o meu coração está nessa espera. Então, quando Deus nos colocar para nos ensinar a espera e a paciência, como nós temos nos comportado. Isabel foi encontrada aprovada, né? Ela esperou tantos anos, tudo isso, e ela foi considerada uma mulher
irrepreensível. Gente, ou seja, ela não fofocava, ela não reclamava, ela não desdenhava, não falava mal de Deus, não questionava, não ficava murmurando, porque senão isso ela não seria encontrada aprovada. Então, eu quero dizer, ela foi testada e aprovada. E às vezes o nosso teste não é só paciência, às vezes o nosso teste é viver uma quarentena, é entregar o nosso futuro econômico nas mãos de Deus, e a gente perde o sono, e a gente sai da paz. Né? Porque a gente não entregou. Como é que a gente tem sido encontrado quando a gente é provado? Isabel, mesmo provada, foi encontrada justa e irrepreensível. Ela foi obediente, né? Porque, como eu falei para vocês, a família continuava através do nome do pai, mas o anjo Gabriel tinha dito para Zacarias que o nome deveria ser João. Quando João nasce, todo o pessoal da redonda disse, qual que é o nome? E então Zacarias escreve na plaquinha, João. Como João? Não vai continuar a tua descendência? Tu é louco, Zacarias, tu é louco. Eu fico imaginando, né? Eu já pari. Eu parida e as pessoas discutindo o nome do meu filho, né? Então, assim, tu é louco, João, Zacarias, o nome dele tem que continuar a tua descendência. Ela fala, não, o nome dele é João. Ele escreve na plaquinha. Quando ele escreve na plaquinha, isso acontece, a voz dele volta. A voz dele volta, porque a obediência é completa. Não existe meia obediência. Tá bom, Deus. Então tá, eu vou gerar um filho, mas o nome é demais. Não, a obediência, a gente tem uma frase aqui em casa que diz a obediência é imediata e completa. A obediência, ela é completa, do início ao fim. Não existe meia obediência. Né? Então, Zacarias e Isabel foram completamente obedientes. Nem que ali acabasse o nome da sua família, não faz diferença. A gente é obediente. E quantas vezes a gente faz uma obediência assim, né? Vamos dar uma esquivadinha aqui, mas Deus, é que assim, não, né? Então, assim, eu quero te desafiar. Como tem sido a sua obediência? Tem sido completa e imediata? Quando Maria chega, então Maria chega para agora essa sendo a ordem. Quando Maria chega para ajudar Isabel, para cuidar de Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. E quanto a gente é sensível para perceber a presença do Espírito Santo? Quanto eu e você temos sido sensíveis à voz de Deus, à presença do Espírito Santo? De novo, a presença do Espírito Santo, a voz de Deus, ela só vem através da intimidade, só através da dedicação. Quanto tempo você tem dedicado para conhecer a Deus? Não existe intimidade, não existe perceber a voz de Deus. De novo, se você não tem dedicação, pode ser uma enganação. Mas quão sensível a gente tem estado para ouvir a voz de Deus? Quão sensível a gente tem estado para ver Deus nos pequenos detalhes, para ver Deus na vida das pessoas, para ser ministrado através da vida de um filho, de uma criança, de um adulto, de um senhor? Como você tem sido sensível para entender a ministração de Deus no meio dessa pandemia toda? Deus não está em silêncio. Ele está ministrando, e como nós temos ouvido a voz de Deus. Isabel, quando Maria chegou, o seu ventre mexeu e ela sentiu a presença de Deus, né? Quanto a gente tem sido sensível. Ou às vezes a gente está tão enfurnado nos nossos problemas que a gente nem percebe o que Deus está fazendo. A mulher sábia, a mulher justa, ela edifica o lar. Zacarias duvidou, Zacarias teve medo, mas Zacarias contou do jeito que dava e Isabel se entregou. Ela edificou o seu lar, ela foi fiel, e por ela ter sido muito fiel, ela não ficou jogando, viu, Zacarias, tu não acreditou aqui, ó? Não, ela foi fiel ao que Deus tinha revelado a ela. E às vezes, não sei se você, né? Às vezes acontece de a gente ficar querendo que o nosso marido faça isso, que a vida espiritual do nosso marido seja diferente, que a gente perceba coisas diferentes, que o nosso marido faça, mas a gente não está sendo o melhor que a gente pode diante de Deus. Então o meu convite para você é como tem sido a sua vida espiritual, como nós, eu e você, temos edificado a nossa família, edificado a nossa casa. Será que estamos prontas para receber a bênção do Pai? Se Jesus chegasse na minha casa hoje, se o profeta chegasse na minha casa hoje, ele poderia entrar e ficar aqui acolhido, porque ele é bem-vindo, porque a gente está esperando ele para vir na nossa mesa. E se Jesus vier buscar no meio dessa pandemia, a gente está pronta, a gente está preparada, a gente está esperando por ele? Foi assim. Isabel
recebeu um profeta no ventre, mas ela tinha que estar pronta, preparada. E a gente? E por último, mas não menos importante, ela quando descobre a gravidez, ela fica 5 meses sem sair de casa. E ela fica 5 meses adorando e exaltando o Deus do impossível. Às vezes, a gente recebe uma coisa hoje e amanhã a gente já está pedindo outra, que nem criança, que mal abriu um presente já quer saber qual é o outro. Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus, com Cristo? Será que tem sido um relacionamento maduro, como Isabel? Ou tem sido um relacionamento infantil? Gente, eu aprendi tanto com Isabel. Eu aprendi tanto com Isabel. Amém, amém. Glória a Deus, de verdade. Glória a Deus. Ele falou muito comigo, aprendi muito com Isabel. Hoje foi corrida, eu falava, Deus, fala no meu coração. Fala no meu coração. Eu preciso trazer. E Isabel tem alguns poucos versículos na Bíblia, mas tem uma riqueza de modelo e de exemplo. E quando a gente olha para as mulheres da Bíblia, nessas semanas que a gente tem trabalhado as mulheres da Bíblia, eu vou te dizer que o meu coração tem transbordado de fé, por entender que são essas histórias que nos mantêm firme, porque aquele Deus que fez isso na vida de Isabel é o mesmo Deus que hoje quer fazer na minha vida e na sua vida, porque Deus não muda e Ele quer usar eu e você para transformar. Certo, minha gente? Um beijo no coração, que possamos ser Isabéis espalhadas pelo mundo e que Deus nos dê a clareza e o discernimento de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, Rob. Que Deus nos dê o discernimento, e que no dia final Ele olhe para nós, que olhe para a serva boa e fiel. Você foi encontrada justa e irrepreensível, segundo aquilo que eu te mandei. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Se a live fez sentido para você, se você acha que Deus quer falar com alguém como falou com você, põe um aviãozinho, manda ali, compartilha, dá um print, compartilha aí para que mais pessoas sejam atingidas por essa palavra. Eu acredito que Deus não está em silêncio e talvez Ele quer usar você e eu para ser caminho de bênção, porque tem dias que é tão difícil ser caminho de bênção. E se a gente não tiver clareza que somos canal e caminho de bênção, a gente para no caminho. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.